Vamos começar esse vídeo com um cenário hipotético. Esse é o Kenji, um executivo de 52 anos que reside em Tóquio. Ele decidiu aproveitar o seu dia de folga para passar um tempo de qualidade com sua família em casa. Na sala, o clima é de total descontração. Eles pediram sushi, conversam sobre como foi a semana e planejam o destino das próximas férias. O filho, Hiro, de 10 anos, dá risadas enquanto tenta equilibrar blocos de madeira com sua mãe, a Ayumi. É a imagem exata de uma família unida e feliz. Só que existe um detalhe nessa cena que você não percebe de primeira. O garoto realmente é filho do Kenji, mas aquela mulher sentada ali não é a esposa dele. Na verdade, Kenji nunca tinha visto aquela mulher na vida até 2 horas atrás. A Ayumi é uma atriz profissional contratada. Kenji pagou cerca de 5.000 ienes por hora para que ela entrasse na casa dele, comesse sushi com eles e agisse como uma mãe atenciosa. Assim que o tempo do contrato terminar, ela vai recolher as coisas dela, se despedir educadamente e ir embora. Esse cenário que inventamos agora foi inspirado em um caso apresentado na Asian Boss e na SCMP. O de Kazushige Nishida, um homem japonês que passou a viver sozinho depois que a esposa morreu e os filhos deixaram a casa. Segundo os relatos apresentados nos vídeos, ele procurou uma empresa de aluguel de famílias, com o intuito de compartilhar momentos de convivência com pessoas que interpretavam seus familiares. O Japão transformou esse tipo de necessidade em um mercado estruturado. Hoje em dia, é possível alugar pessoas para praticamente qualquer papel social. Empresas como a Family Romance oferecem catálogos variados. Se alguém precisa de um pai para acompanhar o filho em um evento escolar, de um marido de fachada para apresentar aos pais, ou até de figurantes para fingirem ser seus amigos em uma festa, basta contratar. Isso acontece porque o país enfrenta um cenário demográfico que muita gente já deve estar ciente. O envelhecimento rápido da população, as taxas de natalidade cada vez menores e o isolamento social criaram uma demanda enorme por esse tipo de serviço. Nos próximos minutos, vamos entender como essas agências operam na prática, os casos mais impressionantes de quem contrata e até onde as pessoas vão para preencher o vazio da solidão. Essa ideia não surgiu de um dia para o outro nas redes sociais. O conceito de alugar pessoas começou a ganhar corpo no início dos anos 90, através de uma empresa pioneira chamada Japan Efficiency Corporation. Naquela época, o foco nem era suprir a solidão individual, mas sim resolver problemas práticos de etiqueta e conveniência social. O fundador dessa empresa percebeu que muitos executivos japoneses e pessoas de classe alta passavam por situações constrangedoras em eventos formais. Se um funcionário precisava ir a um jantar de negócios, mas não tinha uma esposa para acompanhá-lo, isso poderia pegar mal para a imagem dele. A empresa então começou a fornecer esposas de fachada para esses compromissos pontuais. Conforme o país passava por mudanças sociais, a demanda começou a mudar. As pessoas deixaram de procurar apenas acompanhantes para eventos formais e passaram a contratar papéis familiares por longos períodos. Foi vendo essa transformação no mercado que surgiram as agências. Hoje, a mais famosa delas é a Family Romance, que eu já citei, fundada por Yuichi Ishii em meados dos anos 2000. A empresa conta com um catálogo de milhares de atores cadastrados e atende centenas de chamados todos os meses em todo o Japão. Na prática, o serviço funciona quase como uma contratação comum. O cliente entra no site da agência, escolhe o perfil da pessoa que precisa e descreve exatamente a situação que quer ensinar. Você pode alugar um pai para comparecer à reunião da escola do seu filho, uma mãe para te ajudar com as compras do mês, um irmão mais velho para jogar videogame ou até uma família inteira para passar o final de semana na sua casa. Os motivos de quem contrata variam bastante. Há desde mães solo que não querem que os filhos cresçam sem uma figura paterna por perto, até jovens que alugam namorados e amigos para tirar fotos, postar nas redes sociais e fingir que tem uma vida social movimentada. Existe também a contratação para ocasiões formais de grande porte, como casamentos fictícios. Pois é, se uma pessoa não tem uma boa relação com a própria família, ou se os pais faleceram e ela sente vergonha de realizar uma cerimônia com poucas pessoas, a agência fornece uma lista completa de convidados, todos atuando com roteiros decorados sobre como conheceram o casal. A operação envolve um nível de profissionalismo impressionante. Os atores passam por treinamentos para decorar histórias passadas, nomes de parentes e hábitos cotidianos dos clientes, garantindo que ninguém ao redor perceba a farsa. Mas quanto será que custa esse tipo de serviço? Na página oficial da Family Romance, o aluguel de um pai, uma mãe, um marido, uma esposa ou um irmão começa em 15.000 ienes por uma sessão de 2 ou 3 horas, pelo menos no dia da gravação desse vídeo. Se o cliente precisa formar uma família inteira, a conta cresce rapidamente. Cada personagem exige um profissional e uma história coerente com os demais. Imagine uma reunião familiar de pessoas contratadas. Cada ator recebe informações sobre idade, profissão e relação com os outros. Uma pergunta inesperada pode colocar toda a encenação em risco. Existe uma diferença
diferença entre contratar alguém para ocupar uma cadeira em um evento ou contratar alguém para entrar na sua vida. No primeiro caso, a atuação pode terminar quando a cerimônia acaba. No segundo, o papel pode continuar durante meses ou até anos, exigindo memória e preparação constantes. Foi esse segundo caso que tornou o mercado tão famoso fora do Japão. Reportagens internacionais contaram histórias de pais substitutos que participavam de reuniões escolares, aniversários e encontros familiares durante muitos anos. Uma das versões mais conhecidas envolvia uma mulher identificada como Reiko e um homem apresentado como Inaba, que teria interpretado o pai de sua filha. A encenação funcionou tão bem que se estendeu por anos. A menina cresceu acreditando que Inaba era o seu pai biológico, sem jamais desconfiar que aquele homem recebia um valor por hora para estar ali. Essa história se tornou um dos relatos mais marcantes do mercado. Porém, anos depois, a New Yorker informou que os personagens centrais haviam fornecido informações completamente falsas. Ainda assim, a ideia central permanece poderosa. Em 2009, a Reuters contou a história da Office Agents, uma empresa que fornecia convidados para cerimônias. Em um dos casos, todos os 30 convidados do lado do noivo eram atores contratados. Eles ocupavam os lugares e podiam fazer discursos ou participar das apresentações. E olhando para essa situação, a gente se pergunta, por que alguém faria isso? É porque, em determinadas situações, a ausência de uma pessoa pode parecer mais escandalosa do que a presença de uma mentira. Pensa naquela tia que te pergunta cadê as namoradinhas? Pensa naquele tipo de convidado que vê pouca gente na casa e diz que a festa tá morta ou algo assim. No Japão, alugar alguém é uma maneira de impedir que esse tipo de situação aconteça. Dentro desse universo de aluguel de pessoas, existe um nicho específico que se tornou um verdadeiro fenômeno de mídia. Trata-se do Osan Rentaru, a plataforma onde você pode alugar um tio de meia idade. Para entender como isso virou um negócio lucrativo, vale explicar o peso da palavra Osan. No Japão, esse termo é usado de forma levemente pejorativa para se referir a homens entre 45 e 65 anos. A figura do Osan tradicionalmente carrega o estereótipo de um homem ultrapassado, sem graça, de cabelos grisalhos e barriga de chope, bem distante dos padrões de beleza ou do carisma dos jovens das redes sociais. A ideia de transformar esse perfil de homem em um serviço cobrado nasceu em 2012, através de um estilista e consultor de moda chamado Takanobu Nishimoto. A inspiração veio de uma cena corriqueira. Durante uma viagem de trem em Tóquio, Nishimoto ouviu um grupo de estudantes rindo e fazendo piadas maldosas sobre a aparência de um homem mais velho que estava sentado por perto. Ele percebeu que os homens de meia idade no Japão haviam perdido o respeito social e eram vistos apenas como figuras cansadas ou irrelevantes. Decidido a mudar essa percepção e provar que os homens maduros ainda tinham sabedoria e utilidade, Nishimoto foi lá e criou o Osan Rentaru. Ele começou o projeto sozinho, colocando a própria foto em um site simples e oferecendo sua companhia por 1.000 ienes por hora. A premissa era simples, sem segundas intenções, sem flerte e sem nenhum tipo de contato físico. Apenas um homem maduro disponível para ouvir, conversar ou ajudar em tarefas do dia a dia. O que começou como um experimento social virou uma febre nacional. O catálogo, que contava apenas com seu criador, expandiu-se e passou a abrigar dezenas de homens de meia idade selecionados a dedo. A plataforma soma milhares de atendimentos realizados e centenas de reservas todos os meses. Em uma sociedade onde falar sobre frustrações com amigos ou familiares pode ser visto como uma fraqueza, pagar um desconhecido maduro para desabafar sem ser julgado tornou-se uma válvula de escape essencial. Ao analisar quem realmente contrata esse tipo de serviço, surge um dado que surpreende muita gente. Cerca de 80% dos clientes do Osan Rentaru são mulheres. A maioria composta por mulheres na faixa dos 30 a 40 anos, solteiras ou trabalhadoras que vivem sob uma rotina de alto estresse nas metrópoles. E se você está pensando que isso tem a ver com romance ou encontros, a realidade japonesa é muito mais profunda e solitária do que parece. Muitas relatam que não se sentem à vontade para desabafar sobre medos, pressões no trabalho ou desilusões amorosas com pessoas do seu ciclo social, pois temem parecer fracas ou virar alvo de fofocas. Ao alugar um homem de meia idade totalmente neutro, elas encontram uma figura acolhedora, quase paternal, que escuta sem julgar e oferece conselhos baseados em sua experiência de vida. Mas o uso desse serviço vai além de um simples desabafo de café. Muitas pessoas usam a presença do Osan para simular e articular situações sociais bem específicas na vida real. Segundo relatos divulgados em plataformas como a Tofugo
Yengo, uma mulher decidiu contratar um Ossan para se passar por seu ex-marido durante um jantar com seu atual namorado. A intenção dela era provocar ciúmes no rapaz para acelerar um pedido de casamento. Essa estratégia funcionou e, segundo o relato, tempos depois a cliente confessou que tudo não passava de encenação contratada. E mesmo assim, o casal continuou junto. Em outro caso, a motivação envolveu a busca por coragem antes de uma conversa difícil. Um jovem estava extremamente ansioso porque precisava contar ao pai que pretendia se casar. Com medo da reação da família e sem saber como abordar o assunto, ele resolveu alugar o próprio criador do serviço, o Nishimoto, para atuar no papel de seu pai. Durante o encontro, o garoto ensaiou suas falas, testou respostas e ganhou a confiança necessária para encarar a conversa de verdade em casa. E o relato mais marcante envolve uma cliente identificada na internet como Mentai, em 2017. Ela descobriu miomas no útero e precisou passar por uma cirurgia difícil. Mentai não tinha paz por perto, mantinha pouca relação com os irmãos e não queria incomodar os amigos pedindo para que faltassem ao trabalho. O problema é que o hospital exigia um acompanhante no dia do procedimento, e sem alternativas, ela recorreu a um Ossan. O homem contratado chegou 30 minutos antes do horário combinado, e ainda levou um bichinho de pelúcia da Hello Kitty de presente. E o mais surpreendente, o próprio Ossan estava internado no mesmo período e tinha conseguido uma autorização temporária para sair do hospital só para cumprir aquele compromisso. Mesmo debilitado, ele esperou na recepção durante toda a cirurgia e continuou ao lado dela quando ela acordou. Essa história foi contada pela própria cliente e repercutiu em veículos como BuzzFeed Japan e Grape. Para os homens contratados, o trabalho vai além do aspecto financeiro, servindo como uma forma de se manterem ativos e socialmente úteis. Ainda assim, alguns dos Ossan mais populares no catálogo chegam a faturar o equivalente a cerca de R$5.000 por mês, apenas oferecendo sua companhia, escuta e pequenas ajudas do dia a dia. Depois de ver todas essas histórias, a pergunta que fica na cabeça é bem simples. Por que esse modelo de negócio funciona tão bem no Japão e parece tão inacreditável no resto do mundo? A resposta está no coração da própria cultura japonesa. A sociedade do país é fortemente moldada por dois conceitos fundamentais: o Ua, que representa a busca constante pela harmonia coletiva, e o Meiwaku, o princípio de nunca causar incômodo ou transtorno às outras pessoas. Contratar um profissional para desempenhar um papel social resolve essa equação sem gerar nenhuma dívida emocional. Você paga por um serviço, o ator cumpre a função, a harmonia do ambiente é mantida e ninguém sai devendo favores. Se tentássemos aplicar essa mesma lógica no Brasil, o resultado seria completamente diferente. Na nossa cultura, marcada por relações mais abertas, calorosas, diretas, a ideia de pagar uma pessoa desconhecida para fingir ser um parente soaria bem bizarro, em primeiro lugar, falso e vergonhoso. No ambiente brasileiro, o afeto comercializado gera desconfiança. No Japão, por outro lado, o aluguel de pessoas é visto como uma solução prática, discreta e organizada para preservar a convivência social. Existe um impacto positivo real nessa indústria. Para idosos que vivem isolados em grandes centros, esses serviços funcionam como um sopro de vida, ajudando a combater a depressão e o isolamento extremo. Para jovens e mães solo, eles oferecem o amparo necessário para encarar as exigências burocráticas ou eventos sociais com tranquilidade. Por outro lado, precisamos ficar atentos a algo que não pode ser ignorado. O risco mais grave dessa dinâmica é a criação de uma dependência emocional ilusória. Quando o cliente passa anos alugando o mesmo pai ou a mesma esposa, a linha entre a atuação profissional e o afeto real começa a se apagar. A pessoa passa a investir sentimentos em uma relação que só existe enquanto o pagamento for mantido. No momento em que o contrato acaba, o vazio volta de forma muito mais dolorosa. No entanto, mesmo com esses dilemas morais, o setor continua em plena expansão. O modelo deixou de ser apenas visto como uma bizarrice local e passou a ser encarado como um reflexo direto da solidão nas grandes cidades. Esse fenômeno até chamou a atenção do cinema internacional, sendo tema de obras como o filme Family Romance, de 2019, e o mais recente Rental Family, de 2025. Eles mostram uma das respostas mais peculiares de uma sociedade que envelhece rápido e se isola cada vez mais. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Se você estivesse passando por um momento de isolamento ou precisasse resolver uma pressão social difícil na sua vida, você faria esse acordo? Você já fez esse acordo alguma vez? Você alugaria um parente, um amigo, uma namorada ou um conselheiro por algumas horas? Me conta aqui nos comentários, tô curioso para saber o que você pensa sobre isso. Muito obrigado por assistir, eu vou ficando por aqui, eu sou o Danuki e até o próximo vídeo.